Olá, tudo bom? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje estou aqui com vocês para responder a questão 23. Estamos no livro 1, frente 1, capítulo 2, estamos na parte de Geomorfologia, estamos precisamente aí na página 76, a questão 23, questão proposta 23 da UEL do ano de 2015. Bom, vamos dar uma lida aqui no enunciado. A crosta terrestre sofreu no decorrer da sua história da Terra processos endógenos presentes na formação do relevo. Em relação aos processos endógenos presentes nessa formação, considere as afirmativas a seguir. Lembrando, né, processos endógenos, interno, então são processos associados especificamente às dinâmicas que ocorrem no interior do nosso planeta, ok? Todo e qualquer processo que é decorrente de uma dinâmica interna, né, da convecção do magma, especialmente, é um fenômeno endógeno. Belezinha? Bom, na primeira ele vai falar da orogenia de dobramento, resulta de pressões horizontais que formam ondulações do terreno em estruturas plásticas. Na segunda ele fala da orogenia de falhamento, que é submetida a um esforço interno de grande intensidade, vertical ou inclinado, sobre rochas de estruturas rígidas que se quebram. E, por fim, o diastrofismo resulta de movimentos da crosta promovidos por processos tectônicos provocados e propagados pela energia interna da Terra. E, na última, ele fala que os dobramentos geológicos resultam de pressões verticais que ocorrem geralmente sobre as rochas basálticas. Bom, antes da gente dar uma olhada de modo um pouco mais preciso em cada uma dessas afirmativas, eu vou mostrar algumas imagens para vocês para a gente se situar, para a gente se contextualizar, para a gente entender um pouco melhor do que cada uma dessas afirmações estão tratando, né? Ele fala de diferentes tipos de orogenia, ok? Vamos entender um pouco melhor o que representa isso. Antes, um breve comentário. O que é orogenia? O que representa essa palavra orogênese ou orogenia? Orogenia, na verdade, é um termo que a gente utiliza de modo meio genérico para se referir aos processos que são associados a fenômenos tectônicos. É um termo que pode ser ainda mais abrangente, quase equivalente à ideia de fenômenos endógenos, ok? Então, como um conjunto de processos relacionados à dinâmica interna do nosso planeta, conforme a gente vinha considerando, ok? Mas, geralmente, a utilização mais frequente deste termo, orogênese ou orogenia, é feita para se referir ao conjunto dos movimentos tectônicos, ok? Então, tem movimento tectônico diretamente envolvido naquilo que você está avaliando, então é um fenômeno orogênico ou orogenético. Tudo bem? Então, basicamente é essa a ideia. Vou mostrar então algumas imagens para a gente se situar um pouquinho melhor. Então, estamos falando dos movimentos tectônicos, conforme descreve este mapa, que vai tratar especialmente das principais placas tectônicas do mundo e os seus respectivos movimentos, uma em relação à outra. Quando a gente está falando especificamente de um movimento convergente, de um movimento em que duas placas tectônicas se chocam, elas colidem entre si, tudo bem? Que é, por exemplo, o caso que a gente tem entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, aqui na costa oeste, né, na costa do Oceano Pacífico, no continente sul-americano. Quando a gente está falando desse tipo de movimento em específico, a gente tem algumas possíveis variações de feições, de estruturas que são formadas a partir dessa lógica, tudo bem? Então a ideia seria pensar nessas duas possibilidades gerais e, né, algumas correlações ali no meio dessa discussão. Como que a gente pode definir isso? Bom, a gente pode pensar no movimento convergente como um movimento que vai ocasionar, em especial, duas principais feições características, né? A imagem aqui representa um exemplo de movimento tectônico, seria o movimento de formação da Cordilheira do Himalaia, ok? A Cordilheira do Himalaia, ela é um exemplo que a gente conhece como dobramento, tudo bem? Então, quando a gente tem a formação de uma dobra ou de um dobramento, você tem um movimento convergente em que, normalmente, a pressão exercida através dessa convergência ela é aplicada sobre estruturas de maior plasticidade ou, então, de maior maleabilidade, né? São, digamos, estruturas rochosas um pouco mais porosas, um pouco menos coesas, eventualmente uma estrutura disposta em camadas pode favorecer, pode facilitar um pouco esse processo. Então, geralmente, você pode supor que a pressão convergente que levou à formação de uma dobra, ela é geralmente associada a uma estrutura que era anteriormente uma estrutura sedimentar. Se uma rocha sedimentar é uma rocha mais porosa, uma rocha menos coesa em geral, né, quando comparadas
as estruturas magmáticas ou metamórficas, você pode supor que elas são justamente essas estruturas que vão oferecer um pouco mais de plasticidade e maleabilidade para serem moldadas, para serem dobradas, ok? Então, simulando com uma folha de papel, você teria mais ou menos essa dinâmica, uma pressão convergente que vai gradualmente levando à formação de uma dobra de uma área com este formato característico, ok? Então, quer dizer que são geralmente as rochas sedimentares as mais propensas a esse fenômeno, mas vale ressaltar, uma vez que elas sofrem este aumento da pressão e da temperatura associado a este movimento convergente, elas geralmente vão se transformar, elas vão passar por um processo de metamorfização, elas vão, portanto, se transformar num novo tipo de rocha. Então, elas não vão ser mais classificadas como rochas sedimentares posteriormente ao processo, né, de dobramento em si, tudo bem? Então, geralmente, a gente também pode associar áreas de dobramentos, áreas em que você tem esse tipo de fenômeno, às rochas, essas rochas metamórficas, porque são justamente, né, as rochas formadas de acordo com essa pressão convergente aplicada sobre uma estrutura rochosa. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de um movimento convergente em uma estrutura de maior plasticidade, a gente tem como resultado a formação de um dobramento. E em todo dobramento você pode estipular, né, um termo específico para designar as áreas que sofrem um surgimento, uma elevação ou um rebaixamento. Então, quando você tem um surgimento de uma estrutura a partir de um movimento de um dobramento, você pode falar que eu tenho aqui uma dobra anticlinal, uma dobra para fora, tudo bem? Quando você tem como resultado de uma movimentação nessa mesma linha um rebaixamento, a formação de uma estrutura mais baixa do ponto de vista altitudinal, você pode considerar então a formação de uma dobra sinclinal, ok? Como eu faço para identificar uma estrutura dobrada em uma imagem? Normalmente você pode se ater a duas principais características, duas principais marcas, né, desse tipo de movimento, desse tipo de fenômeno. A gente tem como principal característica de uma área dobrada esse aspecto mais sinuoso, mais, né, curvilíneo, ok? Que as estruturas geralmente apresentam. Aqui dá para entender exatamente o porquê do termo dobra ou dobramento. É literalmente uma dobra, bem como vocês podem observar nas imagens. Ó. Aqui claramente também é uma estrutura dobrada. E reparem que mesmo sofrendo esse dobramento, essa pressão, geralmente as camadas das estruturas rochosas que sofrem o dobramento, elas se mantêm mais ou menos aqui contínuas, tudo bem? Reparem, ó, tem um dobramento, a estrutura que possivelmente tinha uma orientação paralela e horizontal, ela fica agora com uma orientação completamente irregular por conta dessa dobra que acabou ocorrendo, mas de modo geral a estrutura mantém a sua continuidade. Tudo bem? É como se tivesse sendo feito um esforço, da mesma forma como as pessoas da imagem aqui estão demonstrando, tudo bem? Então, na verdade, justamente o movimento convergente, reparem essa ideia de sinuosidade e continuidade das camadas, ok? São as principais referências que você pode utilizar para visualmente conseguir identificar uma dobra ou uma área de dobramento. Agora, aqui então só, novamente, desculpa, só novamente representando essa lógica, tudo bem? Uma área anticlinal, uma compressão que leva, né, uma elevação da estrutura, uma dobra sinclinal, uma parte mais rebaixada. Agora, quando você tiver uma pressão convergente sendo aplicada numa estrutura rochosa que não, digamos, se deforma de acordo com essa pressão, ela tolera, digamos, um pouco mais essa pressão sendo aplicada, a tendência é que por essa rigidez, né, você não tenha a formação de um dobramento, mas em determinado momento você acaba tendo uma quebra, uma rachadura, uma fissura, tudo bem? Que é o que a gente denomina como falha. Então, uma falha geológica é uma falha associada a um movimento convergente. Ela é nada mais do que uma rachadura, do que uma fissura formada entre uma estrutura rochosa por conta dessa pressão, por conta desse acúmulo de tensão geológica que se dá eventualmente por conta de um movimento convergente, um movimento tectônico. Nesses casos, nós damos nomes também distintos às partes que sobem e que descem, né, que são os nomes, os termos já um pouco distintos, né? O termo Horst se refere às áreas que sofrem um soerguimento, as áreas que tornam-se mais altas, e as áreas que sofrem um rebaixamento, né? Uma falha descendente, elas são denominadas como Graben, tudo bem?
Então, também representando, a ideia seria a seguinte: agora eu vou ter uma pressão que vai, né, ser tolerada, ela não vai eventualmente ocasionar, né, uma distorção, uma deformação na estrutura da placa até o momento em que há uma quebra, até o momento em que há uma rachadura. Tudo bem? E aí a gente tem a formação de uma falha. Geralmente, as estruturas falhadas, elas de modo distinto em comparação às estruturas dobradas, elas vão apresentar uma característica de maior, né, digamos, angulosidade. As estruturas elas são mais retilíneas, mais quadradonas, ok? E quando você observa uma estrutura disposta em camadas também, você pode constatar geralmente uma descontinuidade entre as camadas. Se aqui estamos falando de rochas mais rígidas, você tem geralmente as rochas magmáticas ou metamórficas que são sujeitas a esse processo, mas isso também pode ocorrer em estruturas sedimentares, não há necessariamente um tipo de rocha ao qual o movimento convergente que dá origem a falhas esteja associado, tudo bem? Mas se você tiver uma estrutura em camadas, fica um pouco mais fácil identificar esse processo de falhamento. Então, por exemplo, né, aqui só dando alguma representação do que seria essa área mais alta, do que seria essa área mais baixa, ok? Então, teríamos aqui um conjunto de horsts, uma área de Graben e mais um outro horst. E reparem, né? É sempre um vai e vem aqui, né? Horst, Graben, Horst, Graben e por aí em diante, tudo bem? Então, a formação geralmente apresenta essa certa continuidade no que diz respeito a, né, as estruturas intercaladas, ok? E aí, para identificação das falhas, as suas referências têm que ser justamente contrárias em relação às das dobras. Aqui a gente vai observar essas camadas mais retas, ok? Mais quadradonas, mais retilíneas, e a ausência de uma continuidade entre as camadas, uma descontinuidade entre as camadas. Então, repare, por exemplo, nessa camada de coloração mais escura aqui. Ela apresenta uma clara descontinuidade e dá, inclusive, para observar uma linha a partir da qual houve o movimento, né, que é justamente a tal da falha, tudo bem? Reparem aqui também nessa imagem, ó, isso aqui seria justamente a falha em si, e através dela nós temos, nesse caso, né, possivelmente um movimento aqui para baixo dessa parte do meio, ocasionando essa descontinuidade, ok? Outro exemplo aqui também, né? Claramente temos aqui uma linha, temos outra linha aqui em cima também, então todo um conjunto de estruturas que demonstram esse processo de falhamento. Então, a falha ela é justamente essa descontinuidade que é ocasionada também por conta de um movimento convergente. Tudo bem, belezinha. Então, voltando aqui à questão, a gente pode agora ter um pouco mais de repertório para analisar as afirmações. Na primeira, ele coloca que a orogenia de dobramento resulta de pressões horizontais que formam ondulações no terreno e em estruturas plásticas. Faz sentido, né? A plasticidade a qual nos referimos e este formato mais ondulado, mais curvilíneo, né? Mais sinuoso que a estrutura da placa apresenta numa ocasião que se forma um dobramento. Então, a primeira podemos considerar como correta. A segunda vai falar que a orogenia de falhamento é submetida a um esforço interno de grande intensidade vertical inclinado sobre rochas de estruturas rígidas que se quebram. Novamente, faz sentido também o que a afirmação nos diz, né? Porque, de acordo com um esforço interno, uma pressão convergente entre as estruturas, a gente acaba tendo, por conta dessa maior rigidez que a estrutura oferece nesse caso, essa quebra, essa rachadura, essa fissura que dá origem àquilo que a gente observou, as falhas. Então, a 2 também pode ser considerada correta. A número 3 fala do termo diastrofismo. Diastrofismo é um termo genérico, é um termo geral utilizado para falar também de movimentos tectônicos. Então, ele é quase que um sinônimo de orogênese e orogenia, tudo bem? Diastrofismo, conjunto de movimentos tectônicos, ele não se refere a um tipo de movimento em específico. O diastrofismo resulta de movimentos da crosta produzidos pelos processos tectônicos provocados e propagados pela energia interna da Terra, também um pouco genérica a afirmação, mas a gente pode considerá-la como correta, não há nada ali muito problemático naquilo que a afirmação coloca, ok? E, por fim, a número 4, dobramentos geológicos resultam de pressões verticais que ocorrem geralmente sobre as rochas basálticas. Opa, dobramentos, né? Os dobramentos são geralmente associados a estruturas de maior plasticidade, o que geralmente, né, por sua vez, está associado a uma estrutura sedimentar, como a gente viu anteriormente, ok? As rochas basálticas, elas podem apresentar certa plasticidade? Eventualmente. Não é muito comum, mas podem, eventualmente.
ok? Mas a gente pode considerar que essa maior plasticidade e maleabilidade das estruturas rochosas é uma característica mais pertinente aos rochas sedimentares. Por conta dessa correlação, a gente pode excluir a afirmação número 4 e ficar então com a alternativa D. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estariam corretas. Belezinha? Tudo bem? Então a alternativa D é a correta. E é isso, gente. Ficamos por aqui por hoje. Espero ter ajudado. Bons estudos para vocês.